No capítulo anterior, Kang então avista que não havia só uma pedra de retorno, mas também um fragmento da dimensão, e ao pegá-la é informado que são um fragmento misterioso que compõe um mundo material, usado como material para formar um solo sagrado dimensional. Os figurantes ao verem Kang eles comentam que isso era insano, pois ele havia solado a masmorra de 6 estrelas sozinho, então eles comentam que Kang era incrível. Em seguida, um homem se aproxima de Choi chamando por Kang. Ao se aproximar dela, ele pergunta onde Kang havia ido. Então Choi fala que ele havia acabado de voltar para a dungeon, deixando o soldado assustado comentando que agora lascou, pois o presidente Kim estava organizando uma festa para ele neste momento. Na festa, o presidente Kim estava bastante animado, mas Kang estava sentado comentando que a festa estava um saco. Então ele se levanta e pergunta a Choi se ele pode ir embora. Kang estava prestes a eliminar aquele soldado, mas Bibi aparece lançando uma magia chamada Maldição do Sono. Então ela comenta que o mestre dela era muito teimoso. Então ela pergunta o que Kang iria fazer se ele eliminar esse soldado e for processado mais uma vez, mas Kang diz para Bibi não ficar no caminho dele. Kang manda Choi sair da frente dele se ela também não quiser visitar os mortos, mas Choi determinada fala se Kang realmente quiser ir, ele terá que eliminá-la primeiro. Kang em uma velocidade incrível dá uma tapa em Choi a fazendo cair desacordada. Então Kang fala que ele não irá eliminá-la e que ela apenas deve relaxar e ficar deitada até que ele tenha uma conversinha com aquele povo. Kang chama Kim e pergunta se realmente não foi ele que mandou aquele soldado eliminá-lo. Então Kim fala que era claro que não tinha sido ele. Então Kang manda ele encontrar quem planejou eliminá-lo com ataque bomba, ou era ele que iria ser eliminado no lugar daquele cara. 3 dias depois, o presidente Kim pegou Pyong e todos que estavam envolvidos. E entre aqueles capturados sempre havia alguns inocentes, como sempre. E após Kim dar uma chibatada em um deles, ele fala que realmente esses caras são resistentes. E após um deles falar que realmente ele não sabia o que havia acontecido, o presidente chama ele de mentiroso e pergunta como ele usa atacar Kang e ainda por cima roubou os tesouros conquistados com sangue e suor do povo. E aquele figurante fala que realmente ele não sabia dos tesouros e que ele tem certeza que Kang estava por trás disso. Furioso, Kim fala que esse cara estava querendo uma lição, e em seguida o cacete desce nele. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após esses eventos, é informados nos noticiários que, juntamente com as informações que eles têm até agora, o maior suspeito do golpe recente ao Tesouro Nacional é o oficial de patente Ri, comandante da unidade sobrenatural norte-coreana. Então eles dizem que as habilidades do despertado são uma faca de 2 gumes, pois aqueles que ultrapassaram os limites humanos devem defender o país contra os monstros. Porém, a sociedade se torna mais fraca diante dos crimes que eles cometem, e se não fosse pelo Sr. Kang, o regime do Sr. Kim poderia ter acabado com esse golpe de estado. E o repórter pergunta ao entrevistado o que ele achava sobre Kang se tornar o diretor administrativo da Coreia do Norte. Então o figurante comenta que ainda é mais perigoso para uma pessoa nova e radical tomar o controle da administração norte-coreana. Porém, ele diz que deve admitir que a contribuição do Sr. Kang fez com que o relacionamento entre a Coreia do Norte e Sul se tornasse algo incrível, e é por isso que há planos para que ele receba um prêmio do presidente deles. Na guilda Ardal, Sung e os outros estavam assistindo o noticiário na TV, então Seung comenta que ele sabe exatamente o que deve ter acontecido lá, deixando todos confusos se perguntando como assim. Então, irritado, Seung aponta para a TV e diz que isso tudo era uma grande mentira, pois todo mundo conhece as atitudes do presidente Kang e que não tinha como uma coisa dessa terminar sem dar em merda. Em seguida, Seung comenta que provavelmente o presidente Kang deve ter ameaçado o presidente da Coreia do Norte para fazer parecer que ele tinha resolvido tudo para o Sr. Kim não morrer. Seung comenta que ele ouviu falar por aí que o comandante Ri roubou todos os artefatos. Então ele diz que na verdade parecia que foi o presidente Kang quem pegou os artefatos por algum motivo. E Sung e os outros comentam que pensando bem realmente ele pode ter feito isso. Mas Jung diz a eles que pensando bem só porque o presidente Kang se acha o melhor, não significava que ele ficaria roubando as coisas. E Seung comenta que ele acha que é mais porque ele não se importa com nada, em vez de se achar o melhor. Sung, que estava calado e pensativo, decide falar. Então ele comenta que isso foi algo que aconteceu quando ele havia conhecido o presidente Kang, que eles tinham formado uma equipe com outras pessoas antes de entrar na dungeon, mas Kang mandou todos para a Terra do Pé junto e pegou os itens que estavam com ele, e que era por isso que ele achava que o presidente Kang deve ter pegado tudo que estava no armazém de tesouros do Kim também. Seung diz para Sung que realmente não dava confiar na mídia, pois nunca se sabe, e que provavelmente o presidente Kang já deve ter mandado o Kim para a Terra do Pé junto também. Jung então sorri dizendo que isso até parece verdade, pois ele pode até acreditar que Kang roubou os tesouros da Coreia do Norte, mas matar o presidente dele já é outra história. Sung então explica para todos que antes deles formarem a guilda Ardal, o presidente Kang queria mandar o presidente Kim para a Terra do Pé junto, e se algum ouvir isso ele dá um grito perguntando como assim, então ele diz que ficou arrepiado só de ouvir isso. Então Sung diz que Kang queria fazer isso só porque ele estava irritado, pois ele havia recebido um aviso sobre o alistamento das forças armadas,
E Seongon, com medo, pergunta se foi só por causa disso. Então ele diz que Kang era um psicopata. E em seguida Seongon diz que ele não queria falar isso, mas quando ele vendia uns celulares de guitarrinha antigamente. Mas antes que Seongon possa terminar a história dele, alguém bate na porta chamando a atenção de Michan e Jung. E em seguida Kang entra pela porta e pergunta para Seongon se estava tudo bem, o que o faz quase infartar de susto. Mas Kang, ao perceber que eles estavam estranhos, ele pergunta qual era o motivo da surpresa ao vê-los. Então ele pergunta se eles estavam falando mal deles pelas costas. E Seongon, com cara de rapariga, começa a rir. Então, gaguejando, ele diz que de forma alguma, pois eles estavam apenas conversando um pouquinho. Momentos depois, todos se reúnem para tomar um leitinho lá ele. E após Kang tomar um gole, ele comenta que o leite é forte e lá ele de novo. Em seguida Kang diz para todos comerem um pouco, pois todos precisam ficar bem fortes para trabalhar bem. E após eles festejarem um pouco, Michan pergunta se Kang não vai para a Casa Azul. E Kang pergunta por que Michan estava fazendo essa pergunta novamente, pois ele já tinha dito que não queria ir. Kang pergunta se ele tem que ser a putinha do presidente agora. Michan diz que ele não precisa fazer isso. Então Kang o interrompe dizendo que ele vai dar umas bicudas no rabo dele. Então, desesperado, Michan diz para ele não fazer isso, pois ele vai mandar uma mensagem recusando o convite deles. Mas ao olhar para o celular, Michan vê inúmeras mensagens de ligação perdida deles, o que o faz se perguntar como irá resolver isso. Seongon logo muda de assunto e diz para Kang que é outra pessoa mais famosa do que ele hoje em dia. Então ele diz que o nome dela é Merdi e que ela é conhecida como a Santa de Areia, mas ele não sabe se o vídeo que tem sobre ela é fake ou não, que o vídeo é realmente chamativo, pois ele mostra ela fazendo um cadeirante andar. Então Kang fala que esse vídeo não é fake, e Michan pergunta como Kang sabe disso, e Kang responde dizendo que ela é uma conhecida dele, deixando todos assustados se perguntando como assim. Então Michan diz que ela veio de uma dungeon que era uma despertada de Rank S. Em seguida ele pergunta como Kang a conhece. Kang explica que tem um planeta chamado Alphen, mas Michan se pergunta de que Kang estava falando e desde quando ele se interessa por astronomia. Então Kang explica que 5 anos atrás, quando ele estava desaparecido, o lugar para onde ele foi teleportado foi esse planeta chamado Alphen. E Seongon começa a rir dizendo que quase ele não entendeu a piada, mas Kang diz para Seongon que a piada era o furico dele e era melhor ele calar a boca se não quiser levar uma bicuda. Seongon rapidamente pede desculpa e pede para Kang continuar. Então Kang explica que Alphen era um lugar que não tinha apenas humanos, mas lá também tinha monstros e semi-humanos também, e que ele passou poucas e boas tentando sobreviver lá por 20 anos, e quando ele conseguiu voltar para a Terra tinha passado apenas 5 anos aqui. Michan comenta que isso era igual ao tempo que se passa nas dungeons, e Kang diz que era exatamente isso, e as dungeons que aparecem na Terra também aparecem em Alphen. Michan então fica pensativo comentando que se esse outro mundo for verdade, a força descomunal do presidente faz sentido. Ele explica que o motivo dele ser tão relaxado em tratar as pessoas como eles é que, levando em conta que Kang já tem 44 anos de idade. Kang continua explicando que ele havia conhecido a Merdi lá, mas ele não tinha ideia de como ela veio parar na Terra, e Seongon diz que eles poderiam perguntar a ela como é que ela veio parar na Terra. Mas Sung pergunta a Kang se realmente estava tudo bem ele contar tudo isso para eles, e Kang pergunta por que ele deveria esconder isso deles. Michan pergunta a Kang qual era o tipo de relação dele com a Santa, então Kang diz que foi apenas uma amizade. Enquanto isso, Merda estava orando, então ela comenta que o necromante da matança imortal estava vindo, e 5 anos antes no planeta de Elfen. Um dos membros da equipe de Merda disse que eles estavam quase chegando, então Merda pergunta ao almirante se vai ficar realmente tudo bem se eles forem para lá, pois aquele local era a Terra da Morte, um lugar onde não se consegue sair vivo. O almirante então diz que ela estava certa, porém esse era o único jeito deles sobreviverem, e se as coisas continuarem do jeito que estão, eles serão massacrados pelos Tranetes. Em seguida, um dos membros da equipe dele chama eles dizendo que estava vendo algo à frente. Então o almirante pergunta se eles já tinham chegado em Ardal. Então em seguida o almirante grita mandando todos os guerreiros se prepararem, pois logo em breve eles chegarão em Ardal, e que eles devem dar tudo de si. Mas antes que o almirante possa terminar de falar, ele perde a cabeça deixando o Merdi assustada. Então em seguida eles ouvem alguém falando que isso era uma chatice. Ao olharem para o céu eles avistam alguém montado num pagaré. Então ele pergunta como os malditos cães da unificação usam passar por aqui. Mas logo eles percebem que aquele ser era Kang. Então ele pergunta a Merdi se ela não estava se esforçando muito para morrer. Mas Merdi pergunta a Kang por que ele estava fazendo ela passar por toda essa provação. Voltando para Kang e os outros. Após Seongon ficar bêbado, ele dorme sobre a mesa. Então ele começa a falar pedindo para Kang parar de bater nele, pois ele só tinha vendido um celularzinho um pouquinho mais caro para ele. E Kang furioso comenta que ele deveria ter matado ele naquela época. Pensa que ele não sabe quem era o pior, um vigarista ou um malandro que espancou ele. Em seguida Sung chama Kang e diz que ele estava um pouco preocupado, e ele comenta que Kang às vezes parece não ligar para o que estava acontecendo ao seu redor, mas Kang pergunta qual era o problema, e diz para Sung se acostumar com isso também. Então Michan fala para Kang que mesmo assim ele precisa pensar sobre os problemas legais, e estar socialmente isolado internacionalmente também nada de bom pode acontecer ao fazer inimigos. Então ele pergunta se Kang não concorda,
Mas Kang pensa sobre isso e comenta que ele até tentou fazer isso naquela época, pois ele era cauteloso com aquele país e prestava muita atenção de como as pessoas olhavam para ele, porque ele se importava com os sentimentos do público. Ele comenta que, pensando bem, quão longe ele vai se continuar agindo assim. Então Michan, sem entender, pergunta como assim. Mas Kang diz que tudo vai acabar em calamidade, pois o momento onde todas as dungeons da Terra vai explodir tudo de uma vez logo vai aparecer, e será um desastre incomparável ao choque da dungeon de 5 anos atrás. Então ele pergunta se os países e leis vão sobreviver a uma situação dessa. Michan diz que mesmo que haja uma quebra de dungeons, militares vão conseguir parar, mas Kang diz que até que eles podem parar os monstros de 6 estrelas. Então ele pergunta os mais fortes, e Michan fica sem acreditar que pode haver monstros ainda mais fortes que isso. Então Kang fala que digamos que os monstros de 6 estrelas estão no mesmo nível do teu cachorro. Então os tigres e leões são carnívoros que vão começar a surgir aos montes, que podem aparecer até mesmo dragões. Então ele comenta que os bombeiros que eles têm são completamente inúteis, mesmo se eles ficar voando e vendo aos arredores. Então ele diz para Michan que agora ele pergunta quem vai parar esses monstros. Em seguida ele pergunta se seria armas nucleares. Então ele diz que sim, pois usar uma coisa dessa é declarar suicídio, pois o mundo todo vai começar a colapsar, pois a cortina de ferro que chamamos de país não vai ter mais sentido, e a ética vai sumir e a única coisa restante será a vontade de sobreviver. Sung diz que mesmo assim ele tem certeza que as pessoas vão se unir para lutar contra isso. Então Kang diz que sim, pois no outro mundo também havia humanos assim, e que havia guerreiros e reis, cavaleiros sagrados e santos, até mesmo um cavaleiro de reino aliados, porém era inútil fazer isso, pois todo mundo vai tentar lidar com a situação, mas vai chegar uma hora que uma pessoa vai quebrar sua parte e vai virar as costas para você. E isso será porque ele vai ceder à tentação por outra coisa. Sung desesperado pergunta então o que é que eles irão fazer, pois eles não devem ficar apenas sentados. Então Kang diz que é por isso que eles estavam se preparando, pois o povo só vai precisar de um herói em tempo de calamidade, e que essas pessoas vão precisar é de um líder poderoso. Kang pergunta por que ele deve ligar para o que as pessoas falam ou fazem com ele, e que ao invés de dar atenção para isso ele precisa mostrar mais coisas, e que ele deve mostrar para esse bando de chupinho do cão que ele pode ser a salvação deles. Em outro local, ele estava vendo inúmeras notícias sobre Kang de ter sido o herói que salvou a Coreia do Norte do perigo, que ele fez com que as Coreias ficassem ainda mais unidas, entre outras notícias eu elogiando. Tudo isso deixa ali furioso, fazendo se perguntar como isso faz sentido, pois eles estão tratando esse chupinha como um herói. Mas ele comenta que ele tem um plano para resolver tudo isso. Em seguida ele envia vários documentos para quem comenta que agora ele quer ver se ele vai ignorar suas ligações, mas logo depois ele recebe uma ligação de Kim, e após atender Kim pergunta se será assim agora, ameaçando ele para depois eles dois se lascarem juntos. Ele diz para ele que ele vai se livrar desses documentos se Kim fizer um favorzinho para ele. Kim pergunta então o que seria. Ele comenta que Kang havia escolhido o pior inimigo possível. Ele fala para Kim que ele sabe que ele também trabalha com pessoas do Oriente Médio e que ele estava afim de ter uma conversinha com eles. Lee então pensa que como é que Kang se atreveu após dele, o mestre da guilda Warang. Um dia depois, no dia da viagem de Kang para os Estados Unidos, Kang pergunta por que Sung estava tão feliz. E Sung mostra sua carteirinha do Ibama e diz que ele havia se tornado um Rank B. Então Kang comenta que ele queria ir para a América quando o Sung estivesse pelo menos no Rank A, mas era uma pena que não tinha dado tempo. Então Sung diz que só o fato dele ter conseguido um Rank B já era incrível e que tudo isso era graças a Kang. E mesmo que ele tenha morrido e voltado à vida várias vezes durante essa semana, tinha valido muito a pena. Kang então em seguida dá algo para Sung e diz para ele não ir para uma dungeon de 4 estrelas sozinho, só porque ele estava se achando o máximo. Então ao pegar o item, Sung fica sem acreditar e comenta que era uma gema de portal de retorno. Então Kang diz que era isso mesmo, que Sung deve usá-la para fugir da dungeon quando perceber que estiver em perigo. Então Sung começa a chorar dizendo que Kang tinha dado algo a ele que custa pelo menos 10 bilhões de woms, e ele comenta que Kang só tem um jeitão meio rude de falar, mas ele realmente é uma pessoa boa com um bom coração. Mas Kang diz para Sung que ele estava finalmente se tornando útil, e que seria triste se ele morresse agora. E Kang pergunta se Sung tem ideia de quanto ele já gastou com ele até agora. Então ele diz que se Sung morrer, ele vai transformá-lo em um dos seus soldados esqueletos. Sung então fica triste se perguntando o que é que ele era para Kang. Então Michan recebe uma ligação que deixa ele preocupado. Então ele diz para Kang que era uma ligação do ministro da defesa. E ele informou que eles receberam algumas informações sobre terrorismo e que o foco deles era o presidente Kang. Sung fica sem acreditar se perguntando como assim terrorismo. E Kang sem entender pergunta por que ele seria o alvo. E Michan diz para ele que ele pergunta a mesma coisa. Mas ele comenta que Kang é o tipo de pessoa que faz tanto inimigo por todo canto, que já era de se esperar que acontecesse isso. Kang então pergunta para Michan se ele não vai poder ir para a América. Então Michan diz que agora é impossível, pois eles precisam esperar que o ministro da defesa faça um plano, já que uma coisa dessa havia acontecido um dia antes do consórcio. Kang se pergunta o que ele vai fazer agora.
Então de repente alguém se aproxima deles falando que era impressionado ver o Sr. Kang ali, e que parece que ele estava querendo ir para o mesmo lugar que ele. Em seguida ele convida Kang para ir com ele junto no jatinho dele particular, e Kang olha para Michan e pergunta quem era esse velhote. Então Michan pergunta se Kang realmente não conhecia. Michan explica que esse cara é o chefe da guilda que administra uma das maiores empresas da Coreia, o Grupo KH, e que ele é um dos 10 despertados de ranquear da Coreia do Sul, e que ele é conhecido como Jungdo. Jungdo pergunta se Kang aceita ir com ele para os Estados Unidos, e animado Kang comenta que vai aceitar a oferta, mas ele pergunta se Jungdo não tinha medo de terroristas. Jungdo comenta que meros terroristas não assustam, e que sendo assim antes deles irem devem primeiro virar amigos, deixando Kang sem entender. Então ele pergunta o que esse velho maluco estava falando, e Jungdo diz que nem ferrando Kang não conhecia aquela série famosa. Kang pergunta que série seria essa. Então Jungdo fala que amigo é uma palavra muito utilizada na série famosa chamada Tranças do Rei Careca. Kang então diz que que bom, pois ele havia pensado que ele queria sair na tapa com ele. Em seguida ele sai andando, e Jungdo diz para Kang que a viagem era bastante demorada, que dará tempo eles ver várias séries boas para Kang colocar sua lista em dia. Sung Michan fica vendo eles indo embora. Então Michan comenta que nunca imaginou que o Sr. Jung teria um hobby desse. Então Sung fala que ele ouviu falar que esse cara era muito rico, mas ele falando assim parecia até um vizinho que ele tinha. Michan fala que pelo menos eles arrumaram um jeito de ir para a Coreia agora. 20 horas depois, eles finalmente chegam na Coreia e Kang diz para Jung que ele conseguiu chegar ali graças à ajuda dele. Mas Jungdo diz para Kang que ele não precisa agradecê-lo e pergunta se Kang já havia esquecido que eles são friends. E em seguida um figurante aparece falando que é um prazer em conhecê-lo, e ele se chama Richard e ele é guia da guilda Titã e quererá levar o Sr. Kang em segurança para o hotel. Mas Jungdo fica triste se perguntando se Kang já irá embora, então ele convida Kang para tomar uma cervejinha depois, e Kang fala que pode ser. Então animado Jungdo diz que depois ele liga para Kang para marcar um horário. Momentos depois Kang e Michan estavam indo para o hotel, então Michan fala para Kang que o Sr. Jungdo gostou bastante dele, e Kang diz que aquele cara parece ser bastante gente fina, que ele tinha até mesmo a idade que ele. Michan então pensa que o Sr. Jungdo vai fazer 40 anos, então Michan comenta que é verdade que Kang viveu 20 anos em Alphen, então Kang confirma e fala que essa foi uma época terrível. Em outro local, o segurança de Jungdo pergunta a ele o que ele achou do Sr. Kang, então Jungdo fala que claramente ele não é uma pessoa comum, mas ele não pareceu surpreso ou com medo depois de ter ouvido sobre um possível atentado terrorista, e nem ao falar com ele, e ele se pergunta se era porque Kang confiava tanto nas habilidades deles. Parecia que tem algo a mais nisso, pois aquela confiança e calma contudo não pode ser explicada pelo seu espírito jovem. Jungdo então fala que quanto mais ele pensa nisso, mais ele se interessa nele. Então o segurança diz que Jungdo parecia ter gostado bastante do Sr. Kang, então rindo ele diz que é claro que sim, pois eles curtiam o mesmo estilo de série, como as tranças do Rei Careca e a volta dos que não foram. Ao chegar no hotel, Richard diz para Kang descansar pois o consórcio ocorrerá durante o horário do almoço de amanhã, então eles vão preparar um carro para vir buscá-lo às 11 horas. E Kang agradece e em seguida eles vão para o elevador. Kang diz para Michan tomar um banho logo e se arrumar pois eles irão sair para caçar umas quengas. E Michan confirma, mas ele pensa que isso era um caralho mesmo, pois ele queria descansar um pouco mais esse Kuno já quer sair para caçar rapariga, mesmo depois deles ter ficado 20 horas dentro de um avião. Então Michan fala que nem a Tadala vai dar jeito nele. Momentos depois, Michan estava no banheiro tomando uma ducha. Então Kang só de toalha ouve Michan cantando a música You Wanna Dance. Ele comenta que essa qualquer fonte que ele vai logo meter o pé. Após Kang se arrumar, ele fala que vai tomar uma pituzinha hoje. Mas de repente um laser passa por ele fazendo se perguntar o que era isso. Mas ao olhar pela janela ele percebe que vem lá do lado de fora. Mas de repente Kang é bombardeado fazendo correr rapidamente em direção à janela. E saltando destruindo aquele míssil causando uma grande explosão. Deixando os figurantes na rua assustados se perguntando o que foi isso. Então Kang cai em cima do carro bastante ferido, mas ele havia sido salvo por sua armadura espiritual, então é informado que Kang havia consumido todas as almas guardadas. Kang pergunta o que é que esses chupingoles do cão estão pensando, então ele se pergunta se eles queriam eliminá-lo ou destruir essa bagaça toda. Em seguida Kang toma uma poção de cura fazendo com que as feridas dele sejam curadas, e vários figurantes perguntam se Kang estava bem. Mas ele se pergunta como assim ele sofreu um atentado em meio à cidade, e ao ver o helicóptero indo embora ele comenta que isso era estranho, pois ele sabia que ele era um belo de um chupingola do cão, mas ele não tinha feito nada de errado para virar inimigo de alguém tão poderoso. Kang então manda beber e seguir aquele helicóptero, pois o laser do desgraçado já havia sumido, mas mesmo assim ele havia pedido para o Goblin atrás dele na hora da explosão, e que achar o culpado de tudo isso era só questão de tempo. Então Kang sorri e diz que ele precisa ver a cara desses chupingoles do cão para poder puni-los. Em outro local, Merdy fica assustada se perguntando se ela havia irritado ele por não ter conhecido o primeiro, então ela comenta que ele é alguém que pensaria assim. E a mulher que estava ao lado de Merdy fica sem entender o que ela estava falando. Então Merdy pergunta a ela qual era o hotel que o senhor estava hospedado. E a mulher impressionada pergunta como assim.
Então ela pergunta se aquele coreano que foi chamado de senhor pela santa, e Maddie fala que ela deve conhecer lá agora, e em seguida alguém entra na sala falando que seu desejo era uma ordem, chamando a atenção delas. Então a mulher que estava com Maddie fala que era uma coincidência os cavaleiros de Aria ter chegado, James, que era o cavaleiro sagrado de Aria, fala que era uma honra seguir a santa. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixe um like e se inscreva no canal, e que deixe um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.